Graça e paz, glória a Deus. Mateus, capítulo 26. Hoje nós estamos gravando, fazendo um teste para iniciarmos o canal no YouTube com as ministrações, tá bom? E Deus abençoe esse projeto, né, Paulão? Que dê tudo certo, eu fico bonito, elegante. Que Deus não permita eu fazer as peripécias. Porque meu vídeo cair na rede, depois não tem mais volta, né, velho? O mundo sem lembrar, cara. Caiu, lá falou, velho. Não tem como combinar, não, velho. Lá vai, né? Então, agora eu não posso falar mais, né? Eu gostaria de falar de Deus, você conta brincando. Não, menos aquele lá no Facebook. Pode procurar no Facebook aí, tem nome. Não, fazer partezinha, não tá com os irmãos, não. Isso é filho de Deus. 26, Mateus 26. O versículo que nós vamos ler é do 6 ao 13, tá bom? Mateus 26, do 6 ao 13. Nós vamos visitar um lugarzinho que a gente conhece, chamado Betânia. Vamos visitar esse lugar hoje, para que Deus possa falar aos nossos corações. O tema da mensagem hoje é: por que deste desperdício? Amém? É o tema de hoje. Por que deste desperdício? E vamos ver da onde nós vamos meditar hoje a respeito desse trecho. Então diz assim, Mateus 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Repita isso comigo, igreja: indignados. E perguntaram: por que este desperdício? Este perfume ele poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Perguntou Jesus. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Olha que poderoso. Em sua memória. Até aí, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, como sempre aqui fazemos, na dependência do Teu Espírito Santo, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, e a começar de mim, que possa brotar também no coração dos meus irmãos essa vontade, para que somente o Senhor reine, somente o Senhor nos governe, tanto os nossos pensamentos, os nossos falar, o nosso agir, o nosso pensar, tudo seja para o louvor do Teu santo nome, que o Senhor seja adorado através de nosso estilo de vida, do que nós somos. Então nós nos submetemos ao Senhor e te pedimos pela Tua graça, pelo Teu amor leal, fiel, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha nos guiar e nos direcionar de acordo com a Tua vontade, principalmente nos capacitando a conhecermos mais de Ti, a conhecermos mais a respeito do Teu reino. Usa deste momento, usa da Tua palavra para ministrar os nossos corações e a direcionar, que o Senhor tenha encontros poderosos com os Teus filhos, e aonde qualquer um que acessar essa mensagem, ele possa ter um encontro pessoal e íntimo com o Senhor. O Senhor teve tantos encontros pessoais, individuais, que marcaram a história de tantos homens, de tantas mulheres, e tudo que nós te pedimos a começar desse ambiente, que o Senhor marque a história e a vida dos meus irmãos que aqui se encontram, e que o Senhor fale poderosamente a eles, direcionando e governando a todos de acordo com a medida que cada um necessite, que o Senhor se transporte sobre a vida deles, guarda, sustenta, prover da Tua presença e da capacitação do Teu Espírito,
sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos, é assim que nós declaramos a nossa total dependência de Ti, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você crê, aplauda Ele bem forte, porque Ele é bom. Amados, uma história conhecida na nossa Xará Betânia, que serve de inspiração, casa dos amigos de Jesus, e ali nós já vemos um fato marcante e que tanto nós aqui conhecemos, já meditamos a respeito disso. Eu lembro de uma série de mensagens que nós fizemos sobre Betânia, não sei se vocês vão lembrar disso, lá no antigo prédio, sobre muitas coisas que aconteciam em Betânia, que representavam para nós aquilo que Cristo nos orientou e nos direcionou para o nome Comunidade Betânia de Marília e como Bethany Church, para que nós pudéssemos usar como fantasia aí nas nossas fachadas. E Betânia, nós já passamos por esse episódio de adoração, uma história muito conhecida, onde Maria, ela derruba do perfume sobre Jesus, e ao derrubar o perfume de Jesus, acontece uma situação um pouco constrangedora, porque há um encontro, há uma reunião e todos estão na mesa, e ao estarem na mesa, e de repente Maria é tomada por uma devoção, por uma entrega de fazer algo por Jesus. Ela pega um frasco de perfume caríssimo, muito raro, um frasco de nardo puro, que comparado aos nossos dias hoje seria o trabalho de um ano inteiro. Então você imagina o valor dessa mercadoria, trabalhar um ano inteiro para ter aquilo que ela acabou depositando sobre a cabeça de Jesus. E ao exercer essa adoração, conforme nós acabamos de ler aqui, ao exercer esse tipo de adoração, ela gera uma estranheza no comportamento das pessoas que estão à volta, e poderia ser de tantos outros, né? Mas justamente dos discípulos de Jesus. A estranheza, graças a Deus, até para o nosso nome, puxando sardinha para nós, não acontece com Lázaro. Diga aí para o seu vizinho assim, com Lázaro está tudo bem. Até Marta, que teve as suas experiências com Jesus puxando a sua orelha, quando ela estava servindo demais, preocupada com as coisas, Jesus foi lá e falou assim: Marta, Marta, por que você está ansiosa, preocupada, aflita com essas coisas? A tua irmã escolheu a boa parte, a melhor parte, isso não será tirado dela, calma o teu coração. Mas, estimulados, o Evangelho de João 12, no versículo 4 e 5, vai narrar o mesmo momento, o mesmo fato, e ela vai trazer para nós que, estimulados por Judas Iscariotes, aquele que viria trair Jesus e vendê-lo por 30 moedas de prata, ele questiona aquela atitude, ele questiona aquele tipo de adoração, ele questiona as atitudes daquela irmã que estava depositando em Cristo Jesus um trabalho de um ano inteiro, de algo realmente de muito valor. Então, não a palavra, como nós acabamos de ler aqui, vai nos garantir isso. Essa estranheza que é descrita pelo Mateus como indignados, eles ficaram totalmente incomodados com a situação, possivelmente estimulados e instigados por Judas, um crítico por natureza, porém todos os demais também são levados em concordância a pensar como Judas estava pensando, e eles questionam aquele ato. E como eles questionam esse ato? Eles questionam dizendo: que desperdício tudo que essa mulher está fazendo, que desperdício ela ter depositado algo de tanto valor sobre a vida de Jesus. Eles fazem cálculos imediatamente. Judas, ele tinha uma habilidade com contas, planilhas de Excel na época dele, prestar contas e cuidar dessas demandas, principalmente sobre as finanças do ministério de Jesus, as responsabilidades para a compra de alimentos, provisão e tantas coisas que o ministério necessitava. Judas possivelmente sobe um, desce dois e faz a conta e fala: caramba, dava para a gente cuidar de um monte de pobre, dava para a gente fazer tanta coisa com esse dinheiro, e esse dinheiro foi depositado, jogado sobre Jesus, tipo assim, eu não entendi a finalidade, para que foi feito isso? Então Jesus vai responder exatamente o motivo dessa oferta. Jesus mesmo, que deu ao nosso ministério de ensino nas quintas-feiras, Ministério Boa Parte,
disse para Marta que Maria, a sua irmã, escolheu a boa parte, escolheu estar aos pés de Jesus, aprender de Jesus e principalmente os ensinos de Jesus. E eu quero acreditar que um dos ensinos que Maria mais ouviu naquela visita de Jesus foi ressurreição e a volta de Jesus Cristo, ou seja, o segundo retorno, quando ele virá buscar a sua igreja. E por que eu conto isso? Porque nós temos um evento, um acontecimento, que é a morte do seu irmão Lázaro. E Jesus pergunta para ela: Maria, você não sabe que eu tenho autoridade para ressuscitar dos mortos? E Maria vai dizer e responder exatamente sobre escatologia. Ela vai dizer: sim, eu sei que nos últimos dias, quando o Senhor vier, eu sei que todos irão ressuscitar no Senhor. Ele disse: não, Maria, eu não estou falando do que está por vir, eu estou falando do agora, do hoje, agora. O Filho do Homem tem autoridade para trazer também dos mortos, e através da minha palavra, aquele que necessita viver, aquele que necessita ser resgatado do laço da morte. O Filho do Homem tem autoridade sobre isso, Maria. E aí então, Maria provavelmente recebeu todas essas diretrizes, a boa parte do qual Jesus vai dizer, e isso não será tirado dela. Por isso que nós colocamos o nome de ensino como boa parte, porque no ensino a gente ensina a palavra, mas aprendemos a clamar pela palavra de Deus, aprendemos a como orar, como qual é a vontade do Pai, o que o Pai espera de nós. Então nós temos uma oportunidade de alinhar os nossos corações pelo ensino e de clamarmos de acordo com a vontade do Pai que é feita nos céus. É por isso que é importante que antes de sabermos como devemos orar, nós devemos conhecer a palavra, porque a palavra é a revelação da vontade de Deus, e ao conhecermos a vontade de Deus, nós sabemos como pedir, o que nós devemos pedir, e como Deus deseja que nós possamos viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas, através de suas promessas e através de seus propósitos. Então nós contemplamos justamente essa ideia, e Jesus ele vai responder exatamente isso. Outra coisa que provavelmente Maria aprendeu naquele dia, dela ter escolhido a boa parte, ele disse assim: ela está me preparando, ela entendeu a mensagem, ela entendeu que um dia eu, como filho do homem, serei entregue, morto na cruz do Calvário, para que vocês tenham vida. E ela, ao saber dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, ela sabe como clamar, ela sabe como adorar, porque ela tem informação do reino, ela conhece o reino. A ela foi revelada as escrituras sagradas a respeito do Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que deveria morrer em nosso favor. Então Maria, ela é um exemplo do propósito do qual nós temos aqui nas quintas, que é aprendermos a palavra, conhecermos, para que nós possamos saber orar e adorar, porque senão a gente não sabe o que nós estamos adorando, nós não sabemos o que nós estamos buscando. E esse é o elo mais poderoso da adoração genuína, que nos leva a uma total dependência de depositarmos aquilo que realmente nos custa no altar de Deus. Por quê? Porque a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, provavelmente em algum momento a verdade ela se perdeu. As motivações daquilo que rege, como a tia Rô abriu o culto aqui falando, 29% dos cristãos é um relacionamento errado, equivocado, um relacionamento que nós não conhecemos, que diante das situações e das frustrações, como a tia Rô compartilhou aqui, do bolo, do nosso café não ter saído conforme foi planejado, quantos assentariam um sentimento e alimentariam no seu coração um sentimento de falha, de erro, de culpa, e viessem para um culto como esse, com esse peso, se cobrando, aonde Deus já perdoou, aonde Jesus já deu muita risada da peripécia de um bolo que não saiu conforme planejado, e a gente não conhece esse Jesus que também curte as nossas falhas, no sentido não pecaminosas, mas as nossas tentativas de nós oferecermos algo bom, de fazermos o nosso melhor, e às vezes não sair conforme o planejado e o projetado por nós, ainda que as nossas motivações sejam boas. Um Jesus que consegue olhar para nós e falar: tá bom, filho, você acha que eu não estou feliz que você errou no bolo? Né? Mas quantos cristãos não se culpam? Quantos cristãos que talvez estariam na condição da tia Rô não conseguiriam prestar atenção no culto?
porque estariam se cobrando, estariam se sendo rude consigo mesmo, porque não conhece o Pai, não sabe se relacionar com o Pai, e ao não conhecer a natureza do Pai, estão equivocados. Então eles estão dizendo: nós estamos adorando, mas nós temos que entender que ao adorar ao Senhor, nós temos que estar com os nossos corações leves, com os nossos corações tranquilos, estarmos de bem, como a palavra diz, que nós temos paz com Deus agora. Mas amados, tem gente que parece que não tem paz com Deus não, parece que é inimiga de Deus, por um Deus que talvez elas idealizaram, um Deus que elas projetaram, e que às vezes não tem nem respaldo bíblico, porque elas não conhecem. A palavra de Deus, ela faz isso. E ao conhecer a palavra de Deus, o que deu a Maria de Betânia? A oportunidade dela levantar uma adoração genuína, dela entregar ao Senhor um propósito sobre a face da terra, uma oferta muito específica, que enquanto tantos tinham dificuldades de participar daquele plano de Deus para resgatar a humanidade, nós poderíamos lembrar aqui do meu xará Pedro, aonde Pedro, em certa ocasião, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem será levantado na cruz, como Deus levantou uma serpente lá em Moisés para que as pessoas fossem curadas, assim o Pai vai fazer com o Filho. O que Pedro falou? Não, de maneira alguma vão fazer isso com você, eu não aceito. Sabe aquele penteca louco, doido, que diz assim: eu decreto hoje, Jesus, está repreendida essa cruz na tua vida. E Jesus falou assim: sai daqui, demônio, arreta-te daqui, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus. Pedro, ele quis dar uma adoração, mas ele estava escatologicamente equivocado e errado. Mas Maria não. Maria estava no tempo certo, na hora certa, alinhada com a palavra de Deus, e ela derrama, balsamando, preparando o corpo de Cristo Jesus para a sua morte. E é isso que Jesus vai responder: vocês faltaram na quinta no ministério boa parte, eu compartilhei os motivos, e aí vocês agora não estão entendendo o que Maria está fazendo, vocês não estão compreendendo, e aos seus olhos parece loucura o que Maria está fazendo. Aos seus olhos, sem entendimento, de vocês não entenderem qual é a vontade do Pai, vocês estão achando que Maria está, que ela é estúpida, que ela é insensata, e que ela deveria então pensar em tantas coisas para se fazer com esse recurso. Só que o que a Maria está fazendo está alinhado, é uma adoração genuína, é algo produzido com louvor, com adoração. Meus amados, a atitude dela é tão poderoso, que Jesus diz assim: aonde o Evangelho for contado, aonde o Evangelho for compartilhado, meus amados, aonde o Evangelho já foi contado, que Jesus um dia veio, nasceu, morreu, ressuscitou dentre os mortos, que Ele preparou os discípulos, Ele edificou a sua igreja, todas as coisas que nós já conhecemos sobre Jesus. E Jesus está dizendo: aonde vocês ouvirem a respeito dessas coisas, um dia se preparem, que vocês vão ver a história de uma mulher que me adorou com perfume. Esse perfume era caro, raro, era o trabalho de um ano inteiro, e ela depositou aos meus pés. E sabe o que é mais legal? Jesus fala assim: e eu vou fazer com que isso se cumpra em memória dela. Olha que louco isso. Agora eu te pergunto: o que nós estamos fazendo aqui? Falando de quem? A Maria. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Por que nós temos que prestarmos atenção nesse ponto? Porque, amados, eu não quero ser mais uma igreja. Não quero ser uma igreja, apenas mais uma igreja. Eu sou igreja, mas como nós temos muito firme a nossa missão, nosso propósito, eu não quero criar programas para você, apesar que nós teremos programas, mas eu não quero criar programas. Eu não quero criar atividades, embora nós vamos ter muitas atividades, muitas programações legais, mas eu não quero criar programações e atividades para te sustentar e te alimentar e trabalhar na sua psique, nas suas emoções como algo mais atrativo, para que você de alguma forma tenha se conectado com aquilo que nós somos como ministério. Eu não quero usar dessas ferramentas, ao contrário, eu quero que você seja como Maria de Betânia, e que você venha porque você entendeu a palavra de Deus. Eu quero que você venha adorar porque um Cristo revelado foi revelado a você,
e você tem motivos a ser grato a Ele, por isso você vem se depositar, como Paulo mesmo disse em Romanos 12, mas tenham a renovação da vossa mente, ofereçam agora os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável diante do Senhor, se apresentam ao Senhor como adoração, não para que vocês possam cumprir um protocolo, não para que vocês possam preencher uma atividade, mas que os estímulos da sua vida sejam a sua oferta de adoração ao Senhor, condicionado por aquilo que o Senhor deseja fazer na tua história. E sabe qual é o meu maior prazer, o meu maior desejo, e o que eu tenho orado nesse tempo para Deus? É que nós como Bethany possamos ter a nossa história marcada ao nome de Cristo Jesus, que a nossa história possa ser tão impactante, que a nossa história como igreja possa ser tão profunda em Cristo Jesus, que aonde o Evangelho for pregado, e coisas que nós talvez nunca teremos conhecimento, pessoas terem a oportunidade talvez de passarem por aqui, e de testemunhar os grandes feitos de Deus, de pessoas que talvez por algum motivo se conectaram a nós, passaram uma temporada ou não, ou receberam uma direção. Nós somos instrumentos de Deus na vida daquela pessoa, e aonde aquela pessoa for, ela possa falar de nós, e aonde o testemunho for dado, que nós possamos como igreja fazer parte da história de tantas outras pessoas, ao ponto de falar do Evangelho, e também sermos lembrados daquilo que um dia Deus começou na minha vida e na tua vida e na nossa história. Sabe o que é o mais triste? Nós não temos legado, nós não deixarmos legado para o futuro, nós não deixarmos para a futura geração uma história de um legado poderoso, que já pensou, eu não quero ver, eu quero que o Rafinha, amanhã o Mateus, o outro Rafa, do Léo e da Nath, o Bernardes, todos eles sobem aqui amanhã pregando o Evangelho, evangelizando, eles contam história legal sobre mim, cara. Eu espero isso. Eu conheci meu pastor, velho, vocês não têm ninguém, eu vou estar morto já, enterrado. Mas haverá uma geração que conhecerá a minha doação por conta daquilo que eu servi a eles. Gerei neles vínculo, relacionamento, profundidade. E eles poderão contar, falar, caramba, velho, um dia, rapaz, estava lá com meu pai, com a minha mãe, você não sabe que o pastor veio e tal. E essas coisas que nós esperamos fazer e viver. E isso passará por mim e passará por cada um de vocês, que tem a oportunidade de se conectar com uma futura geração. E as futuras gerações saberão os nossos feitos em Cristo Jesus. Porque nós escolhemos a boa parte. E quem escolhe a boa parte anda alinhado com os propósitos de Deus. E ao andarmos alinhados com o propósito de Deus, nós marcamos uma geração. E ao marcarmos uma geração aonde nos é pregado o Evangelho, nós temos chance de nos conectarmos e tantos outros soubermos as nossas histórias. Vocês estão aqui entendendo o que eu quero dizer? Amém. Agora, se você quer só frequentar uma igreja, você está na igreja errada. Não, você está numa igreja errada. Porque eu quero ser uma igreja histórica. Nós estamos incompatíveis no mundo espiritual. E em algum momento a minha doação, a minha adoração, você também vai criticar. Sabe por quê? Hoje, um dia uma pessoa me perguntou, falou assim, pastor, por que muita gente, quando vocês se desligaram do ministério, não te seguiram? Eu falei assim, porque eles não quiseram pagar o mesmo preço que eu, é simples a resposta. Eles sabem o quanto eu sou verdadeiro, o quanto eu busco viver as coisas certinho, o quanto eu sou leal, o quanto eu não volto atrás, quais são os meus princípios. Agora o irmão vem e fala assim, eu recebi um casal recente, o casal falou assim, então lá atrás, nossa, nós passamos por tanta coisa, não sei o que lá, hoje a gente enxerga tudo diferente. Eu falei, rapaz, o que você está querendo dizer? Você está querendo andar 100 por hora? Enquanto a estrada no mundo espiritual está liberada para a gente andar 220? Eu vou andar 220, meus amados. E você vai querer andar 100? Você não está no meu ritmo. Amém? Isso é tão louco que um dia Paulo disse isso para Barnabé, só a respeito de Marcos. Marcos não serve, e está tudo bem. Não é que Marcos não serve porque ele é imprestável, ele é um pecador. Não é isso. Cara, você quer que eu ande 80 por hora? Eu não vou andar. Você vai chocar com a minha velocidade. Você já andou com irmãos que te chocam quando correm? Eu também corro. Teve bastante irmãos que um dia foram caminhar comigo assim, fazer a obra, fazer a missão, falaram, nossa pastor, você parece desviado andando com o carro. Aí eu xingo no trânsito também, você fala assim, só que meus xingamentos é tudo gospel, né?
filhos de Raabe. Eu não xingo outras coisas. Xingo xingamento crentez ao extremo, né? Filhos de Raabe, filisteu, incircunciso, essas coisinhas, né? Não vou xingar de palavreado. Eu xingo essas coisas fáceis que todo crente entende. As pessoas do mundo entendem, os crentes entendem. Mas por quê? Você já andou com o Cauê de moto? Deus foi escandalizado com o Cauê. Não anda. Vou queimar o irmão. O Cauê fala assim pra você assim, ó, tô de moto, senta aí, vamos ali rapidinho, conselho do teu pastor. Não vá. Né, Cauê? Não vai. Por quê? Porque a gente se escandaliza. Ai, meu Deus. E ele tentando me convencer, ô pastor, eu andava com os maloqueiros, a gente aprendia a empinar na estrada. Eu falei assim, era um desviado, isso sim que você era, rapaz. E eu faço, não sei o que lá, rapaz. Ele fez uma curva comigo e falei assim, nunca mais, senhor, eu prometo para o senhor que eu tenho temor na minha vida, zelo pela minha história, eu não ando mais com esse camarada. Se você vê o Jair puxando bambu, você fica chocado também. Rapaz, se dependendo do Jair passar rasteira na cidade inteira, tá nem aí. Os bambu pendurados na nossa festa caipira, você não tá nem aí. Aí, esses dias, eu acho que foi no, sei lá que dia que foi, ele deixou a Mari, acho que era no culto mesmo, depois do arraial. Aí ele deixou a Mari e ele saiu permanecendo. A caminhonetona, né, falei, olha lá, desviado, tá indo embora. Você choca, você fica em choque, os irmãos. Então, por que eu estou compartilhando disso? Porque quando tem pessoas que andam um pouco acima do nosso ritmo, a gente choca. Quando a gente vê alguém ofertando que a gente não oferta, a gente fala, quer chamar a atenção do pastor. Quando a gente vê um cara que chegou no primeiro amor, apaixonado por Jesus, e ele começa a fazer no ministério mais do que eu faço, que você faz, o que a gente fala? É fogo de palha, está querendo se aparecer. Sempre que alguém surpreender a nós numa entrega maior, nós ficaremos como os discípulos, indignados. Porque sempre haverá alguém que está vivendo mais do que a gente. E ao viver mais do que a gente tem a tendência do quê? Por que isso? Isso é um desperdício. A gente começa a questionar se precisa de tudo isso mesmo. E o nosso evangelho, ele é confrontado. Será que precisa isso mesmo? Ou não é? Então por isso que eu sempre digo para as pessoas, por que não vieram? Eu falei, cara, é o seguinte, meus amados, é que eu sou louco, apaixonado por Jesus. Eles sabem disso, meus amados. Eles sabem disso. Porque assim como eu sou verdadeiro com vocês, eu fui verdadeiro com todo mundo. E eu não devo nada para ninguém, não. Só que eles sabem que eu sou louco por Jesus. Isso eles sabem, isso eles não podem dizer não. Que eu tenho temor, zelo, paixão. Quantas e quantas vezes vocês já viram eu pregar para vocês? Eu falo assim, nunca me faça escolher entre vocês e... Porque eu vou escolher Jesus. Você acha que essa geração está pronta para ouvir um negócio desse? Lógico que não, meus amados. Porque eles querem um pastorzinho puff, ursinho puff. Ô, leitão, vem aqui, meu ursinho puff, meu queridinho. Ai, pastorzão. Você já viu, eu odeio quando não me chamam de pastorzão. Pelo amor de Deus. Isso é apelido de presbiteriano de batista. A batista fala essas coisas. Pastorzão. Que não, irmão. Coitado de mim, pastor. Rapaz, eu sou só marido da Gabriela, meu irmão. E sou pai da Maria e da Gabi. Marido da Gabi e pai da Manu e da Maria, meus amados. Amém? Amém? É isso que você tem que entender. Não, pastorzão. Que pastorzão, rapaz? Eu te conheço da onde, irmão? Pastorzão, como que você mede esse meu título, me chama de pastorzão? Porque eu, em sã consciência, eu falo assim, olha para você e falo assim, eu nunca fiz nada para você. Nunca fiz nada de útil. O cara chega assim e fala, pastorzão. Você acha que ele está puxando meu saco? Eu nunca sentei com o cara, eu nunca comi com o cara, eu nunca vi o cara chorar, eu nunca servi ele, eu nunca fiz nada com ele, Léo. Ele é pastorzão. Por que você acha que é o motivo de você colocar um ão no final do pastor? O que está acontecendo na barriga? Porque eu sou gordão? Não é nada. Ninguém me chamaria de pastorzão por causa do meu barrigão. Vocês sabem que uma época, quando nós estávamos lá no bola,
chegou uma pessoa em situação de rua, que agora vai para a internet, não posso falar morador de rua, porque eu sou cancelado. Então situação de rua. Chegou uns caras lá, Paulão, você acredita? Aí falou assim: Paulão, vou voltar pro Paulão. Por que Paulão? Paulão tem um coração grandão. Esse vídeo é o primeiro vídeo, porque ele fala, ele é TDAH igual eu, super as habilidades. Ele acha que ele sabe, não é que ele sabe fazer, mas ele acha que ele dá conta de fazer de tudo, né? Pelo Paulo eu estaria pregando aqui e logo depois eu já tinha que estar no Japão em 3 minutos. Eu sei como que é, porque minha mente é igual. Ele falou, não, vamos colocar na internet, porque tem um monte de tem que ouvir. Então a gente é louco assim, vai indo. Então eu chamo Paulão por causa do coração. Por exemplo, eu tenho ovelhas que eu coloco o nome muitos íntimos e pessoais, porque isso é fruto de relacionamento. Eu não chamo Paulão quando eu puxo o saco dele, porque eu conheço o coração dele. O coração do Paulão você tem que segurar às vezes, falar, calma, menos. Se você deixar ele vai ficar, vai fazer, você tem que falar, calma. Tem gente que você empurra, tem gente que você tem que segurar. Então, Paulão. A miloca é mila com maloca, de maloqueiro. Mas é pejorativo? Lógico que não. É carinhoso. Por quê? Porque é das nossas, faca na caveira. Miloca, maloca. Mas é mila. Amém? Então eu vou dando apelidos. E apelidos vai surgir. Miguelitos, por causa da pizzaria. É a melhor pizza que a gente tinha comido. Miguelito. O cunhado dele e a cunhada chamam ele de Miguel. Olha que moral que ele tem. É quase um Jacó da família. Quase um usurpador. Sabe a Maria usurpadora? Ele é lá. A família chama ele de Miguel. Olha que apelido. A família gosta de expor o camarada, né? Olha, é o cunhado, né? Você sabe como que é. Vai chegar nele. Daqui a pouco. Vai chegar nele lá. Então por que coloca a Tica? A Tica ficou chateada. Chama ela de Tica. Ela cresceu, parei de chamar ela de Tica. Ela falou, não me volta meu apelido. Porque o relacionamento faz essas coisas. O Bernardo, não é Bernardo. Que Bernardo? Bernardo, o meu é Bernardes. Bernardo, eu não sei quem conhece ele. Lá no cartório é Bernardo. No coração do pastor é Bernardes. O Fernando, Tchungando, é Bressani. Lá de Nazaré. Literalmente. Vocês entendem? Então a gente vai trabalhando, vai vivendo. Onça brava. É sogra. Onça. É onça. Se você achar uma sogra melhor, você me mostra. Duvido. Eu tenho. Melhor que a minha não tem. A minha é onça, boa. Que cuide, que zela pelos filhotes, viu? Não é pejorativo não. O negócio não é onça. Eu te chamo porque eu estou denegrindo sua imagem. Imagina, é um amor. Na casa dela, com o marido dela, viu? Tô brincando, é isso aí. Né? O Vitinho Passeio. Giscrete. Não é Gisele, se chama ela de Gisele, não é Gisele, é Giscrete. Então tem um porquê, porque nasce dos relacionamentos. E quando nós temos esses relacionamentos é assim, aí o cara chegou, você achou que eu ia esquecer do cara? Calma, eu cheguei para justificar o Paulão, porque eu critiquei o pastorzão, então eu tenho que falar do Paulão. Mas pastorzão, esquece. Pastor tá bom, o pastor também não precisa nem nada de pastor também, tá tudo certo também, amém? Mas o que nós precisamos entender? Que chegou o cara lá, aí o cara chegou numa festa caipira igual que a gente teve sábado, e aí os caras falaram assim, vai pedir pro pastor. Aí ele chegou para mim e falou assim, e aí, bola? Eu falei assim, bola? Como assim bola? Igual a Miló que falou, porque eu tô barrigudo. Seu Nivaldo, eu sei, eu vou chegar nele, Exterminador do Futuro, calma, time bem, calma. Eu vou chegar nele. Eu vou chegar no apelido dele também. Você acha que eu não vou expor pra internet? Você mandar lá em Praia Grande pros irmãos? Olha o apelido do Nivaldo aqui, amados irmãos. Exterminador do Futuro? Calma, na face metade lá. Calma. Então vamos chegar nisso. Aí o que aconteceu? O cara falou assim, ei, bola. Eu falei, bola? Aí ele falou assim, você não é o pastor? Eu falei assim, eu sou pastor. Ele falou assim, mas você não é o bola? Eu falei, que bola, velho? Eu sou pastor Pedro, que bola? Ele falou assim, tá na fachada da igreja? Bola. Eu falei, bola de neve, irmão, você não sabe ler não? O cara achou que o nome da igreja era bola porque eu era gordinho. Você acredita? Mas o cara era de situação de rua, não sabia. Eu perguntei pra ele, os irmãos mandou você zoar com essa piadinha? Ele falou, não. Eu que deduzi, os caras falaram assim, fala com o pastor ali, eu olhei a igreja bola. Eu falei, que nome é esse bola? Tem um símbolo bola?
Eu falei, o cara é gordinho, né, mano? O filho dele deve ser bola. Aí ele veio, ô bola. Eu falei, que bola, rapaz? Aí é gordinho. Olha que forgado. É igual você miloca, tá vendo? Que o seu marido, quer dizer, o Nivar. Deixa aí. Amém, amados? Amém. Então são coisas, meus amados, que nós temos que ser realistas. São coisas que Paulo, quando ele disse para Marcos, ele não estava menosprezando, ele estava dizendo assim, irmão, ó, você não está ligado não, velho, nós vamos passar necessidade. Nós vamos fazer viagem para Moçambique, entre o preparo que a gente teve para a missão de arrecadar fundos e tantas outras coisas que nós treinamos, atendimento médico, veterinário, tantas coisas que nós tínhamos que fazer, eu preparei a mente deles. Eu falei assim, ó, talvez a gente viva coisas, por exemplo, de passar fome. Fome no sentido do quê? De não comer um dia inteiro. A gente tem que comer, não sei, porque pode acontecer de tudo, né? Um carro quebra, mano, você está em Moçambique, você está na África, você está no meio no meio deserto lá, um negócio que não tem nada, só tem vilarejo, e o vilarejo não tem nem lugar para eles direito, comer, dormir, você imagina para nós. Então era crítico. Eu falei assim, então nós temos que se preparar. Então a gente preparou eles como? Psicologicamente, porque eles poderiam passar por todo tipo de adversidade, inclusive fome, sede. Então não era somente se abster, aprender a lidar, mas a cabeça está boa. A cabeça precisa entender que pode acontecer. Uma vez nós estávamos numa missão em Amazonas, e eu levei um amigo meu, junto com os missionários que nós levantamos para fazer uma missão, junto com a Assembleia de Deus lá de Manaus. E aí o que aconteceu? De repente, a gente já estava 3 dias no meio da mata, mas foram 13 horas subindo o rio. Você imagina 13 horas subindo o rio. Não tinha mais nada, nada. Só tinha água, os ribeirinhos, índio, onça, aranha, cobra, só isso que tinha lá, não tinha mais nada. A hora que deu 3 dias, a ficha dele caiu, cara, no café da manhã. E olha o que a cabeça dele pensou: se morrer alguém lá em Marília, eu não consigo voltar. Aí ele falou assim, são 13 horas de barco, mas achar um voo dá X horas, acho que dava 4 horas, alguma coisa assim. Aí ele pegou e falou assim, até dar tudo isso, não dá, eu não chego. Rapaz, o cara começou descendo do campo, desnorteado, aflito, tiveram que achar aquele celular Globalsat com uma antena assim, ó, e que o irmão, coitado, escondeu aquilo lá para ninguém sabia. E aí falaram para nós, olha, eu vou levar vocês em um lugar, mas não pode contar para ninguém, porque ninguém sabe que esse cara tem um telefone. O cara ficava com o telefone lá para ele, só ele, mas acharam o telefone para ele poder falar com a esposa, tranquilizar, acalmar o coração dele. Aí o que acontecia? Ele não saía da casa do cara, ele ia de manhã, à tarde, à noite, parecia Daniel, saía para orar, não, saía para ligar para a mulher dele, para acalmar o coração dele. Mas o que aconteceu? A mente não estava pronta, não estava preparada. Amém? Então são coisas que nós passamos, nós preparamos. E Paulo estava dizendo exatamente isso para Marcos. Marcos, você não vai dar conta. O que nós vamos viver, se eu tomar uma pedrada, eu desmaiar, está quase como morto, o que a maioria falou para Paulo? Não vai, Paulo, descansa. Paulo falou, eu não vou descansar, eu vou. Então quando você encontra homens que estão comprometidos a ir um pouquinho mais além, por amor a Cristo, nós vamos ficar indignados. E a gente cai no pior erro da nossa indignação, como eles também caíram, levantar bandeiras e motivos por causa da nossa indignação. E eles levantam a bandeira que é a mais cruel de todas, coitado dos pobres. Poxa, você imagina numa igreja que não tem a mentalidade de Jesus, não entende, um camarada levantar com esse tipo de discurso na comunidade. Esse dinheiro poderia ser gasto com tantas outras coisas, esse dinheiro poderia ter dado aos pobres, tem um projeto que a gente tem, nossa, daria para fazer tantas coisas, derrubaria o ministério, meus amados, levaria muitos irmãos a serem críticos ao ponto de não entenderem o propósito, não estarem por trás daquilo que Deus deseja fazer sobre a face da terra, sem entender por conta das bandeiras. Quando a gente fica indignado, a gente faz isso. Amém? Não estou falando que é o caso. Amém? Não estou falando que é o caso. Não aconteceu, está tudo bem entre nós. Glória a Deus.
Mas se um fica indignado e fala assim, eu não acho que essa caipira poderia ter feito aquilo, não sei o que lá, poderia ter feito tantas outras coisas. Sempre assim, levantamos outras bandeiras. Sempre ficamos indignados e levantamos outras bandeiras. Esse é o risco do qual Deus hoje deseja fazer. Por quê? Porque um dia eu li uma palavra de Bill Johnson, num livro que ele escreveu, que ele escreve assim: o ministério de Jesus, ele nos foi revelado não para servir de inspiração, mas para ser seguido. Vou repetir: o ministério de Jesus nos foi revelado não para servirmos de inspiração, mas para ser seguido, ou seja, imitado. O que a gente faz? A gente já não viu tantas coisas assim? Um exemplo: para com isso, irmão, a igreja é falha, Jesus, olha para Jesus, só Jesus é perfeito. Só que deixa eu dizer uma coisa, igreja, essa inspiração do Jesus perfeito não é uma fonte de inspiração para a gente apoiar esse tipo de desculpa de amuleto, não, de muleta na nossa vida, não, de ficar na muletinha ali se apoiando e fugindo das nossas responsabilidades. O exemplo de perfeição que Jesus nos deu para ser seguido, imitado, idêntico. Vocês entenderam ou não? Amém? Porque só quem falou amém? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Mas Jesus é perfeito, eu não sou. Poxa, mas a palavra diz isso, o Evangelho diz isso: sejam perfeitos como o Pai é perfeito, sejam santos como o Pai é santo. Pastor, mas nós somos falhos, nós somos seres limitados. Eu sei, meus amados, mas o ministério de Jesus não serve para a gente apoiar de muleta, para que a gente venha fugir da nossa responsabilidade, de não buscarmos sermos aperfeiçoados, de não buscarmos sermos santos como Ele é santo. Então eu sei que nós não somos iguais a Jesus, e nem nunca alcançaremos a estatura de Jesus, mas Paulo orienta que eu e você devemos perseguir todos os dias a estatura de varão perfeito. Nós temos que ter como alvo e como missão a estatura e o exemplo de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor em forte criação. Já viu, irmãos, assim, eu sou crente, mas eu não sou besta. Diga para o seu vizinho assim: deveria ser. Você é muito sabichão. Você é muito sabichão nessa terra. No reino, às vezes nós somos besta. Eu acho que a besta lá do Apocalipse não é demônio, não é dragão, é nós. Eu acho que aquela besta lá, quando eu leio, eu vejo tantos irmãos que me vêm à memória, que caminharam comigo. Vocês são lindos, vocês são ovelhas maravilhosas. O que saiu não presta. Vocês são lindos. Quando eu leio, eu fico vendo as bestas. Eu falo: nossa, Jesus, eu achava que era um dragão, um bicho, demônio, escrito besta, 666 na testa. Não, mas era grupos de 6 bestas aqui, 6 bestas aqui, mais 6 bestas aqui. Povo besta. No reino dos céus, nós somos envergonhados. A sabedoria de Deus não é igual à humana, meus irmãos. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. A sabedoria da terra não presta para Deus. Por quê? Porque com a sua sabedoria você se torna como Judas. Sobe 1, desce 2, desce isso, fica tanto e não sei o que lá. Nossa, dá para fazer tanta coisa. E no reino dos céus, o cálculo é totalmente diferente. No reino dos céus é quando se perde, é que se ganha de verdade. No reino dos céus é quando se morre, é que vive. No reino dos céus a conta nunca fecha. No reino dos céus a matemática ela não explica o sobrenatural de Deus. Vocês estão entendendo? Então você precisa ser muito louco para entender a mentalidade do reino de Deus. Os loucos sabem. Já dizia o Charlie Brown. E disso os loucos sabem. Os loucos, eles sabem como é o reino de Deus. Amém? Então não perde a oportunidade de ser humilde, né, Tirana? Vai perder a oportunidade de ser besta? Imagina, meus amados, entrega na mão de Deus, deixa Deus cuidar das coisas. Ô pastor, a gente não tem sangue de barata. Diga para o teu vizinho: deveria ter sangue de barata. Melhor não, nem sangue de barata. Você não tem, diga para o seu vizinho assim: melhor, para ficar melhor. Você não tem sangue de barata, mas você deveria ter o sangue de Cristo correndo em tuas veias. E o sangue de Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso não é ser otário e trouxa. Quer dizer, nessa terra é ser um otário, trouxa e um besta. Eu sou.
vós sois, nós somos, vós serão, e nós também. Vocês estão entendendo? Nesse reino aqui terreno é assim, mas no reino dos céus os últimos serão os primeiros. O servo é o maior de todos, sim ou não? Então nesse mundo as pessoas podem te inventar do jeito que você quiser, mas no reino ele te enxerga diferente. E nós não temos sangue de barata, mas nós deveríamos. Quando eu dou aula sobre herdeiros, que nós vamos fazer na escola de Urias, em um futuro breve aí, lá tem, mas pastor, eu tenho sangue de barata. Mas a gente diz só Jesus para perdoar. A gente não consegue perdoar. Mas então tem Estevão. E Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir, ele era um homem como eu e você, não era Jesus. E ele foi apedrejado até a morte. E no mesmo dia que ele morreu apedrejado, ele disse as mesmas palavras que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vocês estão aqui comigo? Amém. Ah, mas eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado mesmo, porque é adoração, é voluntário, é oferta. Vai me custar muito. O que é sua honra? Diante de um Deus que deixou de ser Deus, e você está achando que você tem alguma coisa para você se achar que você é alguma coisa. A conta não vai fechar no reino dos céus, porque daí nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que ela existe, que por meio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E um dia ele deixou de ser Deus, fez servo entre nós, habitou em nosso meio, conhecemos a glória do Pai, a glória do Filho, e aí eu e você, nós achamos que nós temos algum tipo de reputação. Como você vai sentar diante de um homem que se fez humilde, que ele não deixou de deixar um cargo público, ele não se ausentou de uma responsabilidade, daquilo que a sociedade exige, ele não deixou de corresponder o politicamente correto, ele não quis fazer média, ele não deixou de alguma forma as pessoas de uma geração frustrada, porque ele não garantiu um comportamento que as pessoas esperassem dele. Não, ele só deixou de ser Deus, meus amados. Aí vem ele e vem você, a gente vai falar assim: eu não consegui perder meu cargo pastoral, porque aquele irmão falou, e eu vou descer do meu cargo pastoral. Imagina, eu vou até o final do meu cargo pastoral. E aí Jesus fala: e eu deixei de ser Deus. Você não pode deixar de ser pastor por um segundo. Você não pode deixar isso aí. Você não pode. A conta não fecha, meus amados. Você entende como a conversa vai ser rápida no dia do juízo final? Apartai-vos, eu não vos conheço. Mas com a geração ele vai ter que conversar sobre frutos, sobre a obra, sobre o reino. Muita palha vai queimar, porque a gente vai errar muito. Muita madeira será consumida, mas o que é ouro, o que é diamante, o que é prata, o que é pedra preciosa, isso vai permanecer, porque essas são as obras do Espírito Santo de Deus. Se você queria aplaudir ele, bem forte pela voz. Então essa é a lógica humana versus a visão do reino. Nós temos um olhar muito utilitário do que é útil aos nossos olhos humanos, o que é de valor. Nós falamos aqui sobre a real prestação de contas, né? Nós não tínhamos o valor, nós tivemos um prejuízo. De quanto foi? R$70, mais 200 da caçamba, então 270 prejuízo. E aí o pessoal pode falar: pô, que prejuízo, pastor, financeiro. Esse é a pessoa que tem um olhar utilitário. Mas vocês têm sido ensinados no projeto nas casas, vocês têm sido ensinados nos cultos, e nós aprendemos aqui no último culto, amém? Nós não perdemos, nós investimos, amém? Eu fiz fogueira com os vossos filhos, a gente fez marshmallow, está tudo certo. 200 conto para fazer isso? Tem que fazer de novo, tem que pagar de novo para fazer, amém? A gente teve junto, a gente teve a oportunidade de se aproximar, conversar, dar risada, se machucar junto, ver o Jairzão fazer as peripécias dele, e todo mundo foi, e assim vai. Todo mundo se doando, todo mundo se entregando, valeu muito, valeu muito. Foi prejuízo? No olhar utilitário, financeiro, na planilha do seu Excel, não do Excel de Deus, é prejuízo. Mas na planilha Excel de Deus diz: que investimento bom.
que vocês fizeram. Porque a conta do reino não é igual, não é baseada nos padrões dos homens. Amém, amados? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é bom, mas nós precisamos correr atrás dessa mentalidade. Nós precisamos começar a construir uma mentalidade não terrena, mas dos céus. Amém? Nós temos todos eles, nossa tesouraria, lá com o Cauê e Catai, eles têm liberdade lá, cria planilha e faz prestação de conta e sobe e desce, é tudo na matemática, é tudo não sei o que lá, é tudo certinho, para prestarmos conta para os homens, juridicamente, para os homens, mas no reino, não é essa conta, e não é assim que nós caminhamos. Nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa geração, e a gente vai ofertar coisas que talvez para alguns vão dizer, não era necessário, não precisava disso para agora. Amém, amados? Amém. Falaram para nós, uma época, como nós pastores estávamos começando há 2 anos atrás, poxa, vocês não se precipitaram não começar o ministério? Poxa, você não deveria ter dado mais tempo não, o povo, ver mesmo quem ia ficar, para que as coisas fossem fáceis, e daí as coisas iam ser mais encaixadinho, tudo perfeitinho. Aí eu falei, cara, podia ser assim, mas no reino não é assim não, no reino é tiro, porrada e bomba o tempo todo. No reino mesmo, rapaz, as coisas não se explicam, as coisas vão acontecendo e a gente tenta trazer todos os padrões, a gente tenta alinhar tudo, fazer tudo perfeitinho, e vem Deus com o reino dele, o reino de Deus é violento, passa por cima de tudo, e aí Deus fala, essa conta que vocês estão fazendo aí não fecha no meu reino a gente anda de outro jeito. Amém? Só que nós precisamos da mentalidade do reino dos céus. Precisamos conhecer qual é a mente. Paulo vai dizer isso. Mas nós, amados, nós temos a mente de Cristo. E nós deveríamos ter a mente de Cristo. Amém? Então diga ao seu vizinho, você precisa pensar mais nas coisas dos céus. E não nas coisas terrenas. Mas nas coisas celestiais, nas coisas que são do alto. Nós vamos ser negligentes de maneira alguma, vamos ser irresponsáveis de maneira alguma. Porém, nós não somos guiados e não somos direcionados pelos padrões dos homens. Amém? Deus é bom. Então nós temos esse erro, o olhar utilitário. Esse erro, ele nos leva a levantarmos um impasse, um embate no mundo espiritual. A lógica humana, a perspectiva humana e funcional versus a visão do reino, versus a como o Pai pensa, como o Pai realiza, como o Pai opera. Então, na perspectiva de nós homens, assim como foi dos discípulos, os recursos ali utilizados, eles tinham e poderiam ter uma outra utilidade. E na eficiência da matemática financeira de Judas, junto com seus amigos discípulos de Jesus, na cabeça deles eles poderiam gastar com os pobres, faria mais sentido. Era literalmente aquilo que nós chamamos de ser um ato mais santo, mais puro. Agora diga para o seu vizinho, e aqui mora o perigo da religiosidade. A gente levantar a bandeira de algo para darmos uma conotação de coisas espirituais, santificadas, purificadas, mas elas são cheias de outras más intenções. Judas era um ladrão. Judas, ele roubava da bolsa do ministério da tesouraria da igreja de Jesus Cristo. Judas era um corrupto. Ele estava questionando 300 denários, mas ele não sabia que um dia ele iria se corromper por 30 moedas de prata, que não é nada perto de 300 denários. É insignificante. É uma quantia irrelevante. Então, para alguém que se corrompe por tão pouco, ofertar aquela grandiosidade é absurdo. Para alguém que não se entrega, como você se entrega, o que você faz é loucura. O que você faz, eles vão chamar de fanatismo. O que você faz, vão inclusive dizer que você é o religioso da história. Sabe quando você é casado com um narcisista, Ju? E o cara inverte, ele dá o balão. Você está com prova lá, o cara te dá o balão.
A religião, ela também é narcisista, porque o homem está no poder. Então ela começa a inverter. Gente para respaldar as suas paixões, as suas vontades e as suas motivações, eles começam a usar a Bíblia, eles começam a levantar algumas bandeiras. Não, porque agora vai, porque agora, olha essa bandeira que eu estou levantando. Os pobres, olha só, a gente pode ajudar. E quando esse discurso é feito diante de uma atitude que a gente não entende, o que levou aquela pessoa a agir daquela forma, nós começamos a criticá-la e aquele discurso começa a fazer sentido para nós. Vocês estão aqui comigo, entendendo o que eu quero dizer? E diante desse discurso que faz sentido, eu vou lembrar de uma palavra, para mim é forte demais, do apóstolo Paulo. E é por isso que é o risco da religião. E o apóstolo Paulo resolve essa questão lá em 1 Coríntios 13, que ele vai dizer, e o Renato Russo vai cantar: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos. Ele vai dizer assim: ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, sem amor, nada adiantaria. Vocês entendem? Qual que é o motivo? A falta. Ainda que você dê tudo para os pobres, mas sem amor, não vai adiantar de nada. Por quê? Porque a gente corre o risco de dar aos pobres para amenizar a nossa culpa, a nossa falta, para que de alguma forma a gente possa confortar os nossos corações diante da exposição espiritual que o inferno está caindo sobre os nossos ombros, está pesando, está cobrando santidade de nós, e a gente precisa de coisas para se justificar, e a gente começa a levantar algumas bandeiras, meus amados. Vocês estão entendendo? Diante de algumas coisas, nós começamos a levantar bandeiras, e não que elas estejam erradas, porque o que Jesus está querendo dizer aqui é: os pobres, vocês vão ter muito tempo para fazer isso, pode ficar sossegado, amém? É quase que Jesus estivesse dizendo assim: calma aí, faz 3 anos e meio que eu caminho com vocês, eu nunca vi essa preocupação antes. Faz 3 anos e meio que eu te pergunto: quantas vezes você cuidou de um pobre? Agora se tornou uma urgência, mas faz 3 anos e meio que eu nunca vi vocês focados assim. Pior, mas vocês vão ter muito tempo para cuidar, viu? Jesus não está dizendo que não se deve fazer, ao contrário, o ministério de Cristo manda a gente cuidar dos pobres, dos necessitados. É uma exigência. Porém, qual é a nossa motivação? Se for adoração e por amor, está tudo certo. O grande problema é que ali era um discurso muito distante de um estilo de vida, de algo que eles não viviam e não praticavam. É a mesma forma que, como pastor, eu já ouvi muito: família é meu primeiro ministério. Glória a Deus por isso, verdade verdadeira. Mas agora você negligenciou 6 dias na semana e vem falar que a culpa é do domingo? Quem cuida 6 dias da semana, eu acredito que tem um domingo muito tranquilo para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus. Mas ao negligenciar 6 dias na semana, a gente levanta a bandeira e diz: sabe o que é? Minha família está precisando de um tempo que você está me dizendo que ela nunca teve. É muito bonito levantar a bandeira. De novo: pastor, mas não tem que cuidar da família? Ou sua prioridade maior, meus amados. Você falha com a gente como igreja, você deixa de falta conosco, mas não falta com a sua casa e com a sua família, não. Continua sendo seu primeiro ministério. Agora, se você não cuida de 6 dias da sua família, na Bethany você não é nem bem-vindo. Você é um negligente espiritual. Para um dia você levantar uma bandeira e dizer que agora eu preciso ter tempo, 1 dia na semana, 2 dias. Essa planilha seria legal a gente fazer. Sentar, montar uma planilha de Excel, deixar para o Cauê empatar e fazer isso, e colocar lá horas dedicadas a Jesus durante a semana, horas dedicadas à família, horas dedicadas ao trabalho, horas dedicadas às minhas vontades. Você pode ter vontade também, está tudo certo, não tem problema nenhum não, viu? Você não é um pecador por você ter vontade.
que você gastar com você, o dia que sobrar-me dinheiro, haverá sinais. Sobrar dinheiro no meu bolso, haverá sinais. Haverá sinais. Aqui, ó. Sobrou dinheiro, você vai falar assim, pastor, melhorou de vida. Quando você vê eu sentado na sodier sozinho, recuperando a minha consciência emocional, minha psiqueira com um pedaço de bolo, velho. Aquele pedaço de bolo egoísta. Você não vai levar a pastora? Eu não. Você não vai levar as crianças? Eu não. Eu quero ficar ali e não quero ver ninguém. Inclusive, quero ver vocês. Se vocês passarem na frente, eu vou fingir que eu não conheço. Falar, deixa eu ficar com meu bolo quieto aqui. Baixar o boné. Recuperar minha consciência, minha psique, meu momento único. Não tem problema você ter o seu momento também. Não tem problema. Aquele momento que você fala assim, eu vou ficar sozinho aqui, na caixa do nada. Isso não te faz um pecador não, meus amados. É necessário. É bom. Você precisa fazer isso. Amém? Então eu vou na sodier em Garça. Tem sodier em Garça? Para não ver vocês também. Já pensou, meu pastor comendo bolo lá, pastor, e aí? Não, quero ficar quieto. Assim, vocês vão saber dessa pregação. Você também que estiver ouvindo aí, você já sabe. Viu comendo bolo sozinho. Se eu estiver com a família, pode chegar. É que nem casa de vó, a gente come 2, come 3, come 4. Onde fala 5 mulheres, 8, fala 20, 50, uma multidão, fala todo mundo. Agora o pastor está sozinho com o bolo, você tem que cair a ficha. Fala, mano, eu não vou lá trabalhar o homem. O homem está tentando se alinhar. O homem está tentando pensar nele um pouco. Estou me cuidando, autocuidado. E está tudo certo. Não tem problema nenhum. Amém? Amém? Mas essa planilha vai começar a te revelar se o reino é uma prioridade, como você vê o reino, como que você enxerga o que é prioridade na tua vida, como que fecha, como que você tem equilibrado as coisas. Seria uma planilha legal para você fazer, para que um dia a gente não corra o risco de cometer o grande erro da gente ficar indignado, porque um irmão ou uma irmã deu um passo além daquilo que nós estamos habituados, e a gente começa a levantar bandeiras, e elas têm cunho espiritual, elas têm umas verdades espirituais, mas por trás daquilo nós precisamos sondar as motivações. De Judas, a motivação não era boa. A tendência de algumas coisas é que não seja verdade, mas a verdade ela precisa ser dita, ela precisa ser sondada. E aí Jesus diz isso: os pobres, vocês vão ter tempo pra caramba. Rapaz, pode ficar sossegado, vocês ainda vão conhecer o Brasil. Lá vai ter pobre bastante, por causa do Lula, porque ele gosta de pobre. Mesmo um país bom, eu acho que deve ter mais pobre que na África. Porque na África eu acho que é igualdade, sofrimento, mas todo mundo passa ali. E eles são mais felizes do que nós, sabia? Você vê o caminhãozinho da ONU lá, os caras correm, vai atrás do caminhãozinho da ONU. Não é assim que a gente viu o dia que o Brasil foi jogar lá com o Haiti? Isso é só velho que viu, né, meu? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, lembra dessa cena? É a criança lá, comemorando. Eles vivem numa miséria. Eu falo, a gente vai visitar a África, eles são mais felizes que a gente, cara. A gente tem muito mais do que eles. Eles são mais felizes que a gente, muito mais. Alguma coisa, né? Miserável somos nós. É nós que é miserável. Você levar para uma aldeia cestas básicas que eles precisam comer, se alimentar, eles estão com fome, não tem nada. E aí eles pegam as cestas, levam para casa, deixam as cestas básicas lá e voltam. E eu falo assim, mas vocês não vão fazer comida? Vocês não vão fazer nada? Ele falou assim, não, pastor, a gente veio porque a gente quer ouvir uma palavra do Senhor Jesus, que queremos que você pregue. Mas vai comer comida, a gente deu cesta para vocês comer. Não, a gente vai comer depois. Você pode pregar uma palavra para nós? Aí eu te pergunto, qual que é a igreja que é miserável do Brasil ou da África? A igreja da África é a coisa mais linda do mundo. A igreja da África não tem problema não. Não tem. As músicas lá são tão alegres. Rapaz, você não consegue chorar na igreja da África. Você só chora quando o Espírito vem. Não tem música emocional que te abala. Lá é batuque, que para os irmãos viram tudo macumba, que parece macumba, né? Só bate. Tambor. Porque eles eram macumbeiros em uma época e virou cristão agora. Então os instrumentos é só começa a bater. E aí as músicas sempre. Tia Rona está aqui para te ajudar a cantar.
Eu não lembro as canções. Mas é só assim. É só assim. Depois você entra no Instagram, Pessoas do Reino, e pega os videozinhos lá. Você vai ver as crianças tudo barrigudinho assim, ó. Aí você vai, não é igual eu, viu, Milota? Uma barriguinha, aquelas inchadinhas. E a gente fala assim, rapaz, olha que segura e come, que é uma beleza, ela não está passando fome não. Aquilo é verme. Aquilo é falta de proteína, eles estão inchados. Eles estão desnutridos, na verdade. Eles estão zoados por dentro. Vocês estão entendendo? Mas eles são alegres. Eles estão felizes. E eles querem ver Jesus. Eles querem conhecer o Reino. É bem diferente da gente, que tem não tudo, mas eles têm uma alegria que a gente não conhece. Isso eu posso te garantir. Amém? Vocês estão entendendo a lógica? Porque no reino é assim. A conta nunca vai fechar. Glória a Deus, igreja. E a perspectiva da adoração extravagante, da adoração do derramar do frasco. Jesus dá uma resposta em seguida. Ele defende a ação de Maria. Ele diz, mas Maria, ela está praticando uma boa ação. A conduta dela é certa, é profética, e a atitude dela é inestimável. O que ela está fazendo, ela está me embalsamando, ela está preparando de maneira antecipada o meu corpo para o sepultamento, que em poucos dias o Filho do Homem vai sofrer. Amados, nós precisamos nesses dias levantar mais altares de adoração. Nós precisamos elevar o nosso nível de entrega. Nós precisamos elevar o nosso nível de renúncia. Nós precisamos elevar o nosso nível de depositarmos aos pés do Senhor os nossos dias, as nossas vidas. Nesses dias nós temos que olhar para Maria de Betânia e replicarmos as suas atitudes e seus comportamentos. O exemplo dela não serve de inspiração. Não é para a gente colocar a Maria de Betânia num pedestal e ficar, nossa, Maria de Betânia, que adoração. A Maria de Betânia levantou um altar de adoração única, exclusiva, inestimável ao olhar do reino, para que Jesus pudesse dizer a uma geração inteira, eu espero uma geração que entregue uma adoração que me surpreenda, maior que a adoração de Betânia. Algo muito mais profundo, algo muito mais entregue na minha dependência. Uma adoração que não serve somente para a gente ficar admirando, mas que a igreja tenha consciência e dizer, eu quero superar a Maria de Betânia, não por uma disputa, não por ego, não por vaidade, mas por entendimento espiritual. Sabe o que eu quero um dia e sonho como uma igreja, meus amados? É que quando uma pessoa, um pecador, se chegar em nossos cultos e dizer eu aceito Jesus, ele levantar a mão, a gente fazer a oração dele confessando, entregando a sua vida para Jesus, ao nós vermos uma vida se chegando ao reino, a nossa festa seja maior do que a festa que acontece nos céus. Mas hoje a gente vê uma igreja que a gente fala, irmão, aceitou Jesus, aplauda o Senhor. Ir no céu com churrasco. Jesus pega o banjo e toca um country, um sertanejão. Sabe aquelas músicas do Titanic que o Leonardo DiCaprio dança com a mulher lá ainda bem? E a gente glória a Deus. Nós temos que dar uma festa muito maior, mais extravagante. E não é por quando a gente faz manipulação nos pensamentos. Eu estou falando de adoração genuína, com entendimento. Uma vida se chegou, uma vida aceitou Jesus, a igreja está cumprindo o seu propósito, nosso ministério está dando fruto. E por isso ser uma verdade tão profunda, essa paixão por algo é algo tão intrínseco dentro de nós, que os anjos começam a dizer para Jesus, Jesus, eu acho que tem uma festa que está melhor que a nossa. Eu acho que tem uma festa acontecendo lá na terra que está melhor que a nossa. Ao ponto de Jesus falar assim, para o som, deixa eu ver o que eles estão produzindo lá embaixo. Deixa eu ver a festa que eles estão dando. É isso que tem que acontecer no mundo espiritual. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 11, sobre os heróis da fé, ele diz que nós estamos cercados de uma grande
nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. O mundo espiritual, as regiões celestiais, os anjos, arcanos, serafins, querubins estão olhando para a igreja, estão testemunhando. E eles estão dando uma festa. E a gente perde dela feia. A festa nos céus é diferente. E a nossa é assim, litúrgico, religioso, padronizado, pressa de ir embora. Poxa, pastor, culto demorado às vezes é ruim. Cara, eu estou te fazendo um favor. Talvez sejam horas que você não deu para Jesus durante a semana inteira. Eu estou te dando a oportunidade de você se converter a Ele, entregar uma adoração genuína. É você que incomoda. Porque se você entregasse 3 horas por dia, ou buscasse a Deus 3 vezes por dia com Daniel, você iria me criticar e falar: seu culto é curto, pastor, porque eu me envolvo muito mais na glória de Deus. Mas porque você não entrega o vaso que eu entrego, você critica. Porque você não entende o meu derramar. Mas aí a gente levanta bandeiras. Tem irmãos que eles vêm até com tese. Olha, a ciência diz que uma pessoa tem concentração 40 minutos. A psicologia diz isso, 40 minutos. Uma pessoa sem o Espírito Santo é isso aí mesmo, 40 minutos. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, aos modelos, eles passavam fome e necessidade, debaixo de sol, calor, de rachar, ouvindo Jesus Cristo e Jesus indo embora, até que André vira para ele e fala assim: Jesus, os caras não chegam em casa não, os caras não comem o dia inteiro. Ué, André, o que nós vamos fazer? Ué, tem que alimentar esse povo, eles ainda têm que andar para casa a pé. A gente vai com o ar-condicionado, com nossos carros, e a gente não tem condições. A gente não tem liberdade para o Espírito, é diferente. Eutico cansou, nós estamos estudando, vamos estudar sobre o Eutico agora, nessa terça nas casas. Vai se falar sobre isso, sobre cansaço, sobre canseira física, e tem a canseira espiritual. Tem coisas do cunho espiritual, e tem a canseira que é física, nós cansamos, normal. Mas Eutico pegou no sono, depois de provavelmente 6 horas de pregação. Meia-noite. Começou às 6 da tarde, era meia-noite. Eutico caiu, mas Eutico conseguiu ficar no culto 5h59. Em 6 horas, não aguento mais não. Caiu morto. Mas ele conheceu, depois de 6 horas, ele conheceu um Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, que foi lá nele, lá, falou assim: eu tinha que sair pro inferno, volta aqui, velho. Vamos voltar lá, porque a obra de Deus não acabou na sua vida, não. Entra nesse corpo aqui, ó. Vamos voltar lá pro culto, que você tem muita coisa para acontecer. Paulo olhou e falou assim: eu estou vendo Jesus no mundo espiritual, já está tudo certo. Deixa eu ticar aí, que não está morto não, ele vai viver. Naquela hora, quantos não disseram assim: mas não, vamos deixar o corpo aqui, não faz sentido. Mas Paulo estava vendo o quê? O mundo espiritual. Ele estava vendo o mover do Espírito. Ele sabia que o Tico ia se levantar. Vocês estão aqui comigo, igreja? Amém? Esse é o nosso perigo, meus irmãos. É o perigo que nós corremos, mas que nós temos a chance de, ao invés de levantarmos bandeiras para nos apoiarmos e usarmos como muletas, nós temos a chance de adorar ao Senhor, de ofertar ao Senhor coisas que nós nunca ofertamos antes. E talvez seja valorizar o que Deus está fazendo. Eu não sei como que você vai se aproximar de Jesus. Eu não quero te induzir a um estilo de vida de adoração, mas eu quero te encorajar a buscar o Cristo, buscar o Espírito. Eu quero te encorajar a dar espaço para que o Espírito te peça coisas. Eu posso pedir um monte de coisa, mas eu anseio e desejo que o mesmo Espírito que me guia te guie também. O mesmo Espírito que me direciona, te direciona também. E que a gente entenda o que Deus tem para nós. E que Deus tenha a liberdade de te pedir algo. Algo que faça sentido. Algo que talvez a sua geração inteira não vai entender. Coisas que as pessoas nunca compreenderão. O Paulão contou um testemunho de uma oferta de carro, não é, Paulão?
Ele teve vergonha e falou assim: pô, pastor, caí na conversa do pilantra lá. Mas eu já vi pastor ofertar um carro numa obra missionária do sertão do Piauí, e a igreja ser levantada no mesmo espírito, e o pastor passando perrengue em casa, briga, porque os filhos não entendiam. Ele e a mulher ali entendendo, mas os filhos não entendiam. Como agora eu vou andar de Uber? Agora não tem ninguém mais me buscar na aula, agora tem que vir de Uber. Como que é essa coisa? Não entendo essas coisas. Porque era um preço que só Deus pediu para o casal. E os filhos às vezes acabam pagando os preços que os pais fazem, escolhem, mas eles depositaram. Deus levou uma igreja no mesmo espírito que o pastor ofertou, para levantar uma oferta especial para comprar um novo carro para o pastor, um carro que veio em melhores condições. Vocês entendem? É assim que nasce a adoração, não por imposição, porque Deus ama quem está com alegria. Deus, primeiro de tudo, Ele não quer que você entregue nada para Ele sem relacionamento. Ele não quer. Amém? Sem relacionamento. O ponto de partida é esse. Você está num relacionamento comigo, é isso que Jesus quer. Você vai ter tudo de mim. Você está num relacionamento comigo? Estou. A partir daí a gente começa a desenrolar. Mas Deus não vai pedir nada para começar um relacionamento. Ele não é a turminha da escola que você precisava fumar maconha para entrar na turma. Amém? Ele não é o sistema religioso que pede para você fazer um monte de preço, pagar um monte de preço para você ter identidade, a paleta, a tatuagem da igreja, para você fazer sentido no corpo. Ele fala: vamos entrar no relacionamento? Vamos se relacionar primeiro. E depois disso, a gente vê como que fica. Amém? Então nunca levante uma bandeira. Você tem uma casa, você tem uma família espiritual, meus amados, vocês têm pastores, que até aqui Deus tem nos agraciado. Nós não somos bons não, mas Deus tem nos capacitado para que a gente continue temente com Deus, zelosos com o reino de Deus, responsáveis pela vida de cada um de vocês, para servirmos de auxílio à vida de vocês, para podermos direcionar, apontar aquilo que vocês estão sendo direcionados pelo Espírito para viver. Mas é a sua oferta, é o que Deus quer fazer no teu coração. Amém? A única coisa que eu sei é que tudo que é caro e Deus pede, Deus pede. Deus pede. E as coisas difíceis, Deus também pede. Ai, pastor, eu tenho medo de ser o diabo. Não, mano, o diabo pede coisa fácil. Coisa difícil, pode vir já ofertar, é Jesus mesmo. O diabo não vai pedir coisas difíceis para você fazer, vai fazer fáceis. Coisas que não exigem muito de você. Amém? Mas nós temos chance de ofertarmos, porque a futura geração, ela vai acessar a partir do momento em que uma geração vai se levantar como Maria de Betânia. Eu e você, nós temos que construir um legado de adoração, de temor, de zelo, de responsabilidade. A futura geração, ela não precisa de documentos. Elas não precisam de documentos. Elas precisam de vivência de igreja. Elas precisam ser Bethany na sua raiz. Elas precisam saber como que o jogo é jogado, como que as coisas foram conquistadas, como que elas foram vividas. As meninas, graças a Deus, nós não vamos construir um ministério para homens, não. As meninas, elas não têm responsabilidade nenhuma. Eu conversei com a Manu esses dias e falei assim: nem toda filha de pastor tem que ser pastora, viu? Fique em paz. Está tudo certo. Vocês não tem que ser exemplo da família Valadão, fazer um legado de pastoreio. Não. Você pode ser só musicista. Você pode ser só, talvez um dia, a responsável pelo ministério infantil, né, tia Rua, Manuzinha? É você e Deus. Você não precisa seguir os caminhos do seu pai. É você e Deus, é a sua história com Deus. A Maria, dificilmente. A Maria vai ser artista, ela vai ser da Vinci, é pérola no meio do mato, nós vamos ficar lá, ela vai pintar e eu vou tentar vender os quadros na internet, é isso que nós vamos fazer. A Maria é bicho doido. Você acha que ela vai vir na igreja? Ela vai falar: vocês são loucos, mata ela. Ela fala: imagina, pai, vou lá nada. Ficar pregando 2 horas lá, você é louco, vou fazer isso não, vou fazer tela para Jesus. Mas o que ela vai fazer? Colocar uma tela aqui e fazer desenho profético. Fazer desenhos, decoração. Ela fala: ah, não, decoração deixa que eu faço. Coisas que é da mundo dela. Cada um é cada um.
Mas uma coisa eu digo para elas: nunca deixem de serem responsáveis, porque ninguém vai conhecer melhor o papai e a mamãe do que vocês. E vocês, quando tiverem as suas famílias, vocês não precisam estar no estatuto, vocês não precisam estar em lugar nenhum, mas vocês podem se levantar e dizer assim: quando a igreja surgiu, ela não surgiu para isso. Na época dos meus pais não era assim. Quando Deus falou com meu pai, não foi isso que Deus disse. Eu falei: isso vocês poderão fazer o tempo todo, porque vocês vão conhecer o que ninguém conheceu. Os futuros que nós temos acesso, Tio Nando, Tia Rô, Cauê, Léo e Nath, Miguel, né? Junto com a Regiane e tantos outros, Jair, vocês, todo mundo, as meninas, vocês poderão chegar nelas e falar assim, né? O Univaldo, a Vila, e aí, Manu, o que seu pai faria? Que não está aqui, o que ele faria? O que ele iria falar com nós? Isso que eu falo para elas, isso vocês precisam ser responsáveis. O que vocês vão fazer, eu não sei. E se não quiser fazer nada também está tudo certo. Mas vocês precisam guardar a essência. Vocês precisam ser sábios, tementes a Deus, e guardar aquilo que Deus nos direcionou. Cabe à futura geração contar uma história, não por imposição e não porque está escrito no papel, mas porque eles dizem: eu vim de lá, eu sei o que nós temos que fazer. Vocês estão aqui comigo, igreja? É nosso tempo de nos levantarmos como Maria nesse tempo e depositarmos uma adoração, uma entrega nunca vista, não na história da terra, na nossa história. É uma superação com as nossas próprias famílias, com as nossas contas. Não é mais do que eu, não é mais que o teu irmão, não, é superar a si mesmo. Pensa que você é o Bolt, e o Bolt ele só compete com ele mesmo, com mais ninguém. Compete com você. Não olha para o irmão A, não olha para o irmão B, não olha para a igreja A, não olha para a igreja C. Olha para você e compete com você. Amém? Supere a si mesmo, e que a cada fase, a cada estação você cresça em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém, igreja? Que nós possamos nos doar a Ele. Se coloca de pé no teu lugar. Vamos orar como igreja para isso. Nós estamos aqui para nos entregar a Ele. Deus está construindo uma história, um legado, algo nunca vivido por nós. Não porque os outros viveram, outros fizeram, mas por nós. Aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E Deus terá o tempo certo para nós. Eu sou grato a Deus por cada uma das vidas que aqui estão. Vocês são um presente do nosso pastoreio. Vocês são um privilégio para nós. E eu sou grato a Jesus. Sozinho eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Mas Deus me permitiu ter pessoas tão especiais para este tempo. E eu quero amar vocês com toda a minha força que eu tenho, com todo o meu chamado pastoral. E eu posso te apontar os caminhos. Eu posso amenizar os erros, tentar de alguma forma, tentar evitar as perdas. Mas eu ainda não sou perfeito. Eu posso fazer com que você alinhe mais ao alvo, que você se direcione mais para o teu estilo de vida, mas ainda eu não sou perfeito. Mas eu quero te encorajar sempre, 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 a construir a tua história com Jesus. Eu quero aprender a respeitar a tua história com Jesus, a tua vida com Jesus. E eu sei que Jesus ele vai pedir coisas que para você que ele nunca pediu para mim. E
E da mesma forma também Ele vai pedir coisas para mim que Ele nunca vai pedir para você. Mas que a gente possa ter algo em comum. Todas as vezes que eles pedirem, a gente possa depositar. Assim nós seremos um só corpo, uma só família, um só Espírito. Um só Espírito. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós existimos, vivemos e nos movemos. Não se cobre nunca. Tire esse peso do teu coração. Eu quero cuidar de vocês conforme Paulo falou para Timóteo. Cuide dos mais novos como se fossem seus filhos, Timóteo. Cuide dos mais velhos como eles fossem suas mães, seus pais. E cuide dos que têm a sua idade como se eles fossem os seus irmãos. Se eu trato assim a minha filha, as minhas filhas, você acha mesmo que eu quero em algum momento te persuadir, te manipular? Eu não quero. Eu quero te falar o que eu falei para elas. E abaixar as minhas expectativas. Elas não precisam fazer as minhas escolhas, mas elas têm escolhas que elas precisam fazer diante de Jesus. E essas escolhas têm a ver com elas, não tem a ver comigo. Assim também vai ser com você. Mas deixa Jesus te direcionar e governar o teu coração. Eu estou aqui apenas para te encorajar para um relacionamento. E nesse relacionamento, Jesus vai começar a te pedir coisas. E como Maria, você vai lá e deposita, porque vai valer a pena. Porque aonde o Evangelho foi pregado, em memória das nossas experiências com Deus, as nossas histórias também elas serão contadas. Preciso